Boa noite, pessoal, a paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui hoje muito felizes nessa data, nesse mês, que vai ser um mês muito especial para o The Wake, né, que é o grupo de jovens da nossa igreja, e também para a Catedral da Família, que nós vamos estar trabalhando esse mês sobre a prevenção ao suicídio. E eu gostaria de me apresentar para vocês, para aqueles que não me conhecem, eu sou a Daniele Mazzucato, sou psicóloga e terapeuta de casal e família, atendo na clínica aqui em Birigui, e eu gostaria que meus colegas também pudessem estar se apresentando, começando aqui com o José. Boa noite, meu nome é José Aparecido Adão, sou psicólogo, trabalhei durante 8 anos na assistência social em Araçatuba e estou aqui para contribuir naquilo que for necessário. Lembrando que durante esse tempo que eu trabalhei em Araçatuba, eu pude ver muito de perto o sofrimento das pessoas com essa doença, né, que a gente vai tratar nesse dia, a depressão. Pastora Wanda. Boa noite, eu sou a pastora Wanda, sou pastora, psicóloga, fenomenóloga, e o mês de setembro é um mês louvável, né, um mês que trata de uma doença que constrange a todos nós, porque quem de nós aqui não tem um amigo, não tem um parente, não tem um conhecido que não se suicidou, né? Então, esse assunto é muito relevante e, da minha parte, louvável neste mês de setembro. Pastora Janete. Boa noite, paz, Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí ligadinhos. Eu sou a pastora Janete, da CCEQ, São Brás, estudante de psicologia. E com certeza para nós estar falando dessa situação, que é a depressão, para mim é uma experiência também que já passei por ela, e é algo que a gente constantemente lidar diariamente, na igreja, no convívio social, familiar, e a gente está aqui para poder estar auxiliando vocês nessa noite tão especial. Muito bem, pessoal. Então, né, nós vamos falar sobre o suicídio, né? Nós sabemos que o suicídio ele tem várias causas, né? Não só a depressão, que é uma doença aí que hoje a gente vê que parece até o coronavírus, né? Contaminando todos nós. E é muito importante nós falarmos isso num ambiente mesmo de igreja, que é um ambiente tão protetor, né? E a gente percebe que desde 2015 começou-se, então, a campanha do Setembro Amarelo, né? Antes não tinha, mas como desde 2003, dia 10 de setembro, é o dia mesmo da prevenção ao suicídio, em 2015, então, todo esse mês aqui no Brasil, a gente fala sobre isso. E eu acho que esse tema, além de trazer muita dor para nós, trazer muito sofrimento, angústia, é um tabu ainda, né? Pouco se fala. Então, esse espaço aqui é um espaço muito importante para que a gente possa estar dialogando, né, sobre isso. A gente percebe que a Organização Mundial da Saúde fala aí, né, que 4 pessoas morrem, né, no mundo por segundo, de tantas pessoas que cometem o suicídio. Então, a gente vê a importância mesmo da gente estar falando sobre isso. E eu queria, logo assim, imediatamente, perguntar para a pastora Wanda, um assunto assim, bem polêmico, né, principalmente para nós que somos aqui todos praticamente psicólogos, né? A questão de como nós vamos desmistificar para os cristãos, né, principalmente, mas pode ser para a população em geral, que é necessário o tratamento para a depressão, tratamento para os transtornos mentais, ansiedade, uso de drogas, e que isso não é apenas uma dificuldade espiritual, mas também é uma doença.
Porque eu acho que falar sobre isso, nós também contribuímos para a prevenção ao suicídio. Sim. Uma pergunta muito oportuna, né? E acredito que muito boa para o momento. A gente tem lidado de perto com essa situação do cuidado com respeito a isso. E quando se trata de prevenção e falar sobre desmistificação, é até um tanto complicado, porque as pessoas chegam, quando chegam, né? Porque até chegar existe um longo caminho. E nós queremos deixar bem claro que psiquiatra, psicólogo, não é coisa de gente que está com problemas mentais, não é coisa de gente que está louco, não, não. O psicólogo e o psiquiatra está ali para ajudar. Sim ou não, pastor? Sim, né? Está ali para ajudar. E como lidar com essa situação, como desmistificar essa situação para o cristão. E eu tenho recebido inúmeras pessoas e tenho atendido, e para desmistificar a gente tem trabalhado com a palavra de Deus, né? Pode um cristão cheio do Espírito Santo, um cristão que busca Deus, como pode ficar depressivo? Essas são as perguntas que eles chegam. Como pode? Isso é um demônio? Isso é uma questão espiritual? Não. As adversidades da vida, elas vêm e às vezes pega a gente despercebidas, e às vezes as situações são inadministráveis. A gente não consegue administrar a situação, e aí vem um fechamento, vem uma depressão, e a pessoa fica com medo de procurar um profissional da saúde para ajudá-lo nesta área. E aí eu tenho observado e tenho tratado assim. E tenho mostrado para os cristãos, falo para eles sobre Elias. Elias, quando pediu a morte, Deus aprovou? Não, Deus cuidou de Elias. Deus cuidou fazendo uma sonoterapia, né? Deus cuidou dando água, dando comida, deixou ele dormir e depois, então, posicionou ele de volta para a vida e para a sua autonomia. E aí a gente vai conversando e as pessoas vão falando das suas dúvidas, dos seus olhares, que a gente fala um olhar fechado, né? E conforme as pessoas vão conversando, eles mesmos vão se olhando e vão se olhando e tendo uma abertura para o tratamento. E a gente aplica muito a palavra de Deus, que é mais importante, porque quando nós estamos aplicando a palavra de Deus, geralmente o cristão, ele tem uma abertura, né, para a palavra de Deus. E eu gosto muito de trabalhar as aberturas que a pessoa tem. Se eu tenho uma abertura para a palavra, então aplico a palavra. E eu vejo que as pessoas, os cristãos, eles têm uma possibilidade maior, parece, porque a gente aconselha os remédios, aconselha a terapia e a fé, não? E aí vai desmistificando, as pessoas vão vendo que é uma doença e que precisa ser tratada com os remédios, com terapia e com muita fé. Com certeza, é muito mesmo importante a gente entender as doenças, né, mentais, né, a depressão, a ansiedade, como um problema biopsicossocial. Sim. E que precisa realmente ter todo esse tratamento. Sim. É muito importante, muito bem colocada a sua fala. Ô, Dani, pode fazer um Pode, comentário? pode sim. Assim, eu acho também muito interessante, por exemplo, ação como essa, né? Uma vez que a doença, ela é uma doença complexa, muitas vezes a pessoa só vai dar conta quando já está enraizada. E aí, uma forma de desmistificar, no caso da igreja, ela precisa se preparar, né? Adquirir conhecimento sobre a doença, porque a doença em si já é um problema, mas tratar com ela também é um problema. Às vezes, determinadas perguntas que a gente faz para a pessoa, a gente está ofendendo, porque ela já está num sofrimento tão grande, e a gente fica vendo aquela pessoa como se não fosse nada, né? E aquilo fica mais difícil, porque a pessoa imagina, puxa,
Se não é nada, não é tão difícil, eu não estou conseguindo, então aí que eu não valho nada mesmo. E aí a gente acaba de afundar essa pessoa. Então, a acolhida, é necessário se preparar para uma acolhida, para saber receber essa pessoa, ouvir, né, e orientar bastante. Então, a igreja ela precisa discutir esse tema, não só os seus líderes, como os seus membros, para poder entender como que funciona. Até porque depois tem os familiares que precisarão ser instruídos de como lidar com aquilo, que eles são as pessoas que vão perceber alterações nos comportamentos, né? Eu acho importante, então, esse papel, né, de informação, de ir atrás do conhecimento, saber como que funciona, como é essa doença, né? Então é isso a minha contribuição. Muito bem, pastor. Também, pegando a sua palavra, muitas vezes a depressão pode ter um desencadeador, né? Mas pode também ser um problema de saúde, né? Pode ser o hormônio desregulado, pode ser uma tireoide que está desregulada, né? Uma função endócrina que não está adequado. Às vezes são algo, né? Uma enfermidade mesmo, não é algo, muitas vezes, que aconteceu, só emocional, né? Que desencadeou naquela situação. Então, a gente tem que ter esse olhar também, porque uma coisa assim que era, eu acho assim, eu como líder, como 21 anos, 22 anos de pastora, muitas vezes a gente olhava assim como algo espiritual. Você orava, a situação não acontecia, você sentia ali um pouco de impotência, a gente está orando, está fazendo de tudo. Ou a pessoa não quer, ou a nossa oração está fraca. Mas depois, eu fui descobrindo com um certo tempo que nem tudo era somente a oração, mas seriam coisas orgânicas também, né? E hoje, estudando, eu tenho um pouco dessa noção, que você pode ver que algo pode ser patológico, pode ser orgânico, né? Mas pode ser a sua saúde também que está causando esse quadro de depressão. Você conseguindo organizar, regular o endócrino ou a sua enfermidade, você consegue também estabilizar o seu humor. Então, tem essa situação também. Muito bem, isso é muito verdade, né? Ainda mais no ritmo de vida que nós vivemos hoje, que o próprio estilo de vida nosso não nos produz saúde. Então, aí nesse aspecto, nós adoecemos mesmo fisicamente, né? Eu gostaria também de fazer um pedido para quem nos assiste, né? Para quem tiver dúvidas, quiser fazer alguma pergunta, pode estar colocando aí, na medida do possível, aí nós vamos estar comentando com vocês. Eu quero fazer uma pergunta para a pastora Janete, né? Que nós percebemos assim, pastora, que é difícil nós muitas vezes identificarmos, né, o motivo pelo qual a pessoa se suicidou, né? Ou então perceber os sinais, né? Como nós vamos estar atentos a isso, porque cada pessoa tem uma maneira de sofrer, né? E eu queria perguntar assim, o que você acha, né? O que leva essa pessoa a cometer o suicídio? Como que ela encontra nesse suicídio a única alternativa, né? Fala um pouquinho assim, do que você pensa sobre esse tema. A única alternativa dessa pessoa que se encontra nesse estado emocional, ela quer sanar a sua dor. Porque o sofrimento é tanto que ela não consegue lidar com a situação, que a única forma que ela vê o alívio é tirando a sua vida para tirar a sua dor também. É como se a pessoa ela não tivesse mais condição de lidar com a circunstância. Há algum tempo atrás, mais ou menos 2 anos atrás, a gente passou por essa situação com a pessoa que não estava conseguindo lidar com a situação emocional e tudo estava se encaminhando para o suicídio. Então, a gente teve que abordar essa situação. Graças a Deus que foi nítido a situação, que a gente conseguiu perceber.
Mas, infelizmente, eu tive um primo há uns 5 anos atrás, que ele tirou a sua própria vida no seu apartamento. Ele tinha acabado de perder a família, tinha acabado de perder o filho. Então, assim, houve uma separação. Ele não conseguiu lidar com a separação e, infelizmente, ele veio tirar a sua própria vida. Uma pessoa que você olhava, não diria nunca que ela faria esse tipo de situação, porque foi tão silencioso. Porque é uma coisa que a gente tem que observar bastante, que quando a pessoa ela ri demais, né, ela é espontânea muitas vezes demais, muitas vezes ela realmente não é aquilo que ela aparenta ser. Então, se você perguntasse para nós se o meu primo faria esse tipo de situação, a gente jamais diria que ele faria. Então, mas é o fato dela não conseguir lidar com a dor, lidar com a perca, lidar com a situação. É como se o mundo dela estivesse vazio e tudo ali acabou, não tem mais sentido a vida. Né, pastora? E também uma das as principais causas é divórcio, uma doença incurável, uma situação financeira impagável, não? A gente vê muito as pessoas se suicidando por conta de uma situação, como diz a pastora, que ela não vê saída. Mas nós sabemos que em Jesus tem saída. A palavra que nós pregamos é uma palavra de vida, que o próprio Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, né? E tenham vida, e esta vida é com abundância. Então existe uma saída para você que acha que não tem saída. Jesus, ele é a solução. Com certeza, né? De todos os nossos problemas, Sim. dilemas existenciais, né? A gente percebe assim, né? Que eu até estava pensando hoje, o que significa amarelo? Por que a campanha? Por que eles colocaram amarelo na campanha, né? E aí eu estava vendo lá, né? O significado da cor amarela, que traz alegria, otimismo, traz vida. Então, ao mesmo tempo que nós estamos falando da prevenção ao suicídio, nós estamos falando da valorização da vida, do quanto que isso é importante, do quanto que existem possibilidades. E aí a gente fica com a pergunta, né? Por que as pessoas também não veem a saída? O que está acontecendo ali? Que a única saída é a morte, né? Então, por isso que também eu queria marcar, né, na minha fala, que o mês também de setembro, né, quando a gente for falar disso, que não seja só uma fala de dor, de tristeza, mas que seja uma fala de esperança, para que muitos também possam estar, né, atentos, que nem o José falou, de estar prontos para ouvir, um momento de empatia, um momento de acolhimento, e preparar a igreja para estar nesse lugar também. Né? Muitas vezes eu me pergunto, claro, eu sou psicóloga, eu amo a ciência da psicologia, né? Mas eu vejo assim quão terapêutico é as relações, né? Uma relação de amizade, uma relação de membro, né, com o seu pastor, de ovelha com o seu pastor. E eu vejo assim, eu estudei muito na faculdade sobre a questão da dependência química, o quanto que a igreja ocupava um fator protetor, né, em todos esses ambientes. E eu queria, como nós trabalhamos bastante, José, essa questão da igreja, da importância dela, né, na prevenção. Na época nós trabalhamos com os dependentes químicos, e eu gostaria que você falasse assim, qual será que é o papel social da igreja na prevenção mesmo, não só, né, dessa questão do uso de drogas, mas também nessa questão das doenças, da prevenção ao suicídio? Bom, o papel da igreja é primordial, né? Porque muitas vezes essa pessoa, no fundo do poço, às vezes a última alternativa que ela tem, né? Que ela veio falar de esperança e tal, e ela busca. O papel da igreja, ela tem que estar preparada, né? A igreja precisa estar preparada, preparar os seus líderes, né? Não só os líderes, mas toda a comunidade, para poder acolher essas pessoas, né? Que muitas vezes não tem um lugar, não vê uma outra alternativa. Então, ela precisa estar preparada para acolher, para orientar e perceber, né, se aquilo é um problema, e está orientando, né, buscando orientar essa pessoa a procurar ajuda. Né. Muitas vezes essas pessoas são pessoas já sem famílias, que buscam, ou a própria família, ela não sabe como buscar ajuda.
Então, se esse tema não for debatido, não for conversado, se a igreja não encarar este problema, a gente vai ficar alienado da situação, né? A situação está acontecendo, se você for aí fora, você encontra, mas a gente às vezes fica aqui dentro como se nada tivesse acontecendo, né? Então, a gente precisa preparar para acolher. Porque se a gente for enfrentar uma demanda dessa sem preparo, a gente não vai dar conta, né? A gente vai, né, se estraçalhar e não vai conseguir dar conta dessa demanda. É necessário orientação profissional, né, para entender, encaminhar, orientar essa pessoa, para que tenha um resultado positivo. E aí depois também tem o papel social, né? A igreja também ela é um grupo social. O culto é diferente da vida social. Se a gente é uma comunidade, então a gente precisa viver em sociedade, e aí essas pessoas também elas vão estar sendo fortalecidas, né, nessa convivência, e saber que é possível, né, viver sem a dependência de substâncias, né, e outras coisas mais. Mas, se necessário, a orientação é necessária, essa pessoa deve sim procurar o tratamento, né? A gente sabe que, mesmo com o tratamento, é difícil. Sem o tratamento fica quase impossível, né? A gente quer crer, sim, mas a gente vê o problema por aí como que está, né? A gente tem a fé, tem isso, tem aquilo, mas se a gente sair ali na rua, no primeiro semáforo, a gente vai deparar com situações. E aí, um outro caso mais grave, né? Muito preocupante. Se não fosse só o problema das drogas, hoje em dia a gente tem o problema do transtorno misturado com drogas. E aí pronto, se um problema de saúde já é complicado, aí você junta 2, 3, aí fica difícil. O Estado, a saúde não está dando conta. As pessoas estão gritando. E a gente prega uma palavra de esperança, mas essa palavra não pode ser só palavra. E não adianta ficar aqui dentro, né? Ela tem que ser dita, ela tem que sair da igreja, né? Sim. E uma das coisas assim importantes que a gente, como líder, precisa observar, e eu tenho visto muito isso lá na igreja, são a questão dos pequenos grupos. Os pequenos grupos é muito importante, porque os pequenos grupos, eles preparam o coração da pessoa, e a palavra de Deus vai nos preparando para as circunstâncias, porque na palavra de Deus você tem o caminho para tomar atitudes, para fazer escolhas assertivas em decisões que você quer tomar. E os pequenos grupos vai observar aquele que está do seu lado, porque nós temos, eu sempre digo, que é muito importante a gente olhar para Jesus. E Jesus foi um dos psicólogos mais lindos que nós já conhecemos, não? Quando ele chegava numa necessidade de uma pessoa, a primeira coisa, ele perguntava simplesmente: o que você quer que eu te faça? O que você precisa? Porque ele queria tocar no assunto da dor. Porque a pessoa precisa de falar. E a gente observa que quando terminava a cura, quando terminava a conversa, Jesus falava: olha, a tua fé te fez isso para você. Porque Jesus levava a pessoa a si mesma, a olhar para si mesma. Ah, você quer andar, mas está disposto a carregar sua cama? Não? E aí os pequenos grupos, é muito importante olhar para essas questões da palavra de Deus. E a gente me reflete agora uma situação que Jesus, nos últimos momentos, ele teve uma situação bem bacana com os discípulos, que ele fez uma demonstração de um amor, ele lavou os pés dos discípulos e tomou a ceia, e depois ele chamou os discípulos e disse assim: olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Mas que novo? Esse mandamento já existe desde o Velho Testamento, a gente já conhece faz muito tempo. Ele falou: ele é novo, porque agora está com exemplo. Eu quero que vocês se amem como eu amei vocês. E essa questão é muito importante, porque aquele do pequeno grupo que está do lado, ele vai reconhecer. Se o irmão está em silêncio, já é um grito, um pedido de ajuda, não? E as pessoas que falam: ai, mas eu não aguento mais essa vida, eu estou passando por isso, por essa circunstância. É um grito e um pedido. E essas coisas eu tenho observado muito. Quando um irmão está quietinho, está em silêncio,
hoje eu vou lá e já tem uma situação para se resolver. E essas questões são muito, muito importantes para a gente observar a prevenção. Isso é prevenção e é um cuidado que nós possamos, que a gente tem com os nossos. E quando você cuida de alguém, ele aprende a cuidar do outro. E isso cria uma corrente linda e maravilhosa de amor. E essas coisas assim eu tenho aplicado e acho que tem um sucesso e acho muito, muito lindo. Como papel de igreja, na prevenção do suicídio. Existe uma coisa também que me veio à mente e que eu acho importante abordar, que as pessoas, elas têm muitos teólogos, escritores, que escrevem que, na realidade, a depressão são demônios. Então, as pessoas, elas vêm mesmo carregadas de mitos, de situações fechadas para o assunto, e a gente precisa estar ali para abrir a mente, ensinar, conversar. E como disse aqui o pastor, ele disse, o nosso irmão, o nosso colega aí, psicólogo, ele disse que é importante a gente trazer o conhecimento, porque o conhecimento liberta e traz a vida, não? Assim, lembrando que, no caso da depressão, há alterações, né, nos neurônios, nos neurotransmissores, que vai gerar toda essa situação para que a pessoa fique nessa situação, sem energia para a vida, né, incapaz de fazer coisas simples que ela faria. Então, não são coisas espirituais. Alterou todo o cérebro dessa pessoa. Ela precisa de tratamento, né? E aí que está o problema, da gente trazer informações para as pessoas, né? Tanto a gente aqui como está discutindo, como os meninos aqui, eles estão ouvindo, né? Os filmadores, eles vão ser propagadores disso que eles estão ouvindo, né? Quando ele ouvir falar ou ver alguém com esse problema, eles vão ter alguma informação a partir dessa ação que está acontecendo. E é muito interessante, até a Janete estava falando que ela teve depressão, né? E eu também tive na época da bebê, lembra que você foi me visitar? Depressão pós-parto. E daí é aquela situação, né, que você realmente, eu tenho a personalidade muito ativa, gosto de fazer várias coisas, eu sou muito animada, e aí você não tem força, né? Você não tem energia. Eu lembro que assim falava, nossa, para eu lavar a louça era um desafio, né? Era o afazer do dia. E as pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes, elas vêm para nos animar. E elas trazem palavras assim, olha, você precisa ser forte, você tem que se ajudar. Se você não se ajudar, você não vai sair dessa nunca. Sai desse quarto, abre essa janela e vai. Não está ajudando em nada, né? Mas é comum as pessoas falarem isso, né? Justamente porque falta essa informação, né? Como se fosse uma falta de vontade. E não é uma falta de vontade, é uma falta de força, de energia mesmo, né? Você não tem aquele pico de energia. Então você fica realmente prostrada, não quer comer, não quer beber, não consegue dormir, né? E é algo assim, é mais forte do que você. Então, ter alguém compreender que realmente você está necessitando de ajuda, hoje ainda, graças a Deus, que se falam muito. Mas na minha época, há 25 anos atrás, isso era frescura. Imagina uma pessoa nova, jovem, que depressão, isso é frescura. E se for ainda psicóloga ou mesmo pastora? Como pode você que é psicóloga ou você que é pastora ficar doente? Como pode você estar com depressão? Né? Como se a depressão fosse algo controlado pela sua mente. E eu vou até pedir para a pastora Wanda falar um pouquinho dos sintomas para nós, mas eu queria dar um exemplo que às vezes assim, eu dou risada com isso às vezes, sabe? Porque assim, se você cai lá, faz uma ferida no seu joelho. Ferida no joelho dói bastante, né? Pode ser pequena, mas aquilo lá dói. Você consegue tirar a dor dizendo assim, eu sou forte, eu não estou sentindo dor. Agora, dor vai embora, você não existe, eu não estou sentindo nada, olha como eu estou feliz. Isso é uma mentira, você está se auto-enganando. Né? Até a pastora está usando os exemplos aí de Jesus. Jesus nunca fez isso diante da dor de ninguém. Jesus nunca disse para ninguém, né, dessa maneira. E daí eu falo que a gente não cura assim
Você está com uma dor no estômago terrível. Você vai, você procura ajuda, você procura tratamento, você entende que você precisa. Agora, quando é algo emocional, que na verdade assim reflete o emocional, porque na verdade pode ser orgânico, tem essa questão da dopamina no cérebro, né, de toda essa descomunicação aí dos neurônios, né? Noradrenalina. Serotonina, que é altera toda essa situação, né? Isso. Então, eu vejo assim, que a gente não vai conseguir dizer, olha, eu preciso muito, por exemplo, da dopamina, que é um hormônio que vai nos fazer se sentir prazer, vivos. Eu produzo isso como? Eu posso até fazer exercício, me alimentar bem, mas às vezes não vai ser o suficiente para o seu organismo. Então, eu queria, pastora, que você falasse um pouquinho dos sintomas. O que você percebe, né, nas pessoas depressivas? Quais sintomas, geralmente, você percebe nelas? Os sintomas, assim, que mais a gente percebe quando as pessoas chegam até nós, parece que eles se vestem de um luto. E é como disse a pastora e você, a pessoa fica prostrada, não consegue se sair daquela situação e a primeira coisa, se isolam, perdem a vontade de comer. Eu já atendi pessoas que faziam uma semana que não tomava banho, né? Não tinha vontade, simplesmente. Não tem vontade de tomar banho. É uma situação que a pessoa perde a esperança, não tem ânimo, se isola, não come. Esses são os principais sintomas, né? E fica sem forças para as coisas cotidianas e básicas do nosso dia a dia. Eu percebo que são essas os principais sintomas, não? E também a questão que você estava falando aí, pronunciando. Eu então machuco meu joelho, né? Então por isso não vou sentir dor, porque não vou sentir dor, não vou sentir dor, não vou sentir, mas a dor está ali. É como se fosse assim. O cristão, ele está numa redoma de vidro e que as coisas deste mundo não podem acontecer com ele. É mais ou menos isso. Mas então por que o cristão tem que usar óculos? Não é verdade? Por que então o cristão toma remédio para pressão alta? Então, o cristão também tem depressão. O cristão também acontece as coisas da vida. Nós não estamos imunes, né? Nós estamos aqui e enfrentamos dificuldades, mas também uma das coisas que nós podemos falar aqui, eu sempre gosto de trazer a esperança, não? A depressão, ela é cíclica, né? Não é? Porque você já enfrentou uma depressão e venceram, estão aqui. Então, a gente pode falar que ela é cíclica. Então, a gente pode dizer, vai passar. Eu que sempre digo para os meus clientes, vai passar. Tá? Vai passar e passa. Tá? Basta seguir os tratamentos, porque precisa de tratamento, sim. Tá? Precisa, que passa, sim. Não passa? Com certeza. Sim. Mas o que é importante nisso, né? Essa questão até do passar. Sim. A depressão, ela tem vários níveis. Sim. Né? Então, muitas vezes, a gente quer comparar uma depressão moderada com uma depressão grave. E a gente quer tratar ela da mesma forma e não vai dar certo nunca. Sim. Né? Nós percebemos aí, a psiquiatria mostra para nós que um cérebro de uma pessoa que está com uma depressão grave, ela precisa aí de fazer um tratamento de 3 a 5 anos medicamentoso, para que essa depressão ela não tenha uma recorrência na vida da pessoa. E aí as pessoas não entendem isso, as pessoas começam a fazer esse tratamento, e aí elas melhoram, deu 7 meses de tratamento e eu parei. Aí ela fica 1 ano bem, 2 anos bem, aí de repente volta, porque é uma doença crônica. Né? O que é uma doença crônica? Uma doença que não tem cura, só tem cura por Jesus, porque ele pode curar todas as coisas. Né? Mas pela medicina não é uma doença que tem cura, é uma doença que tem tratamento, ela tem, né, um prognóstico, ela tem uma melhora. Então é muito importante entendermos que não é errado tomar remédio para depressão. Não é fraqueza tomar. Você não vai ficar viciado no remédio, sabe? Porque as pessoas têm aquele preconceito, né, de que, olha, eu vou tomar remédio para dormir, eu vou ficar viciado, eu nunca mais vou conseguir dormir sem um remédio. Né? Então as pessoas precisam tirar esse mito, né, tirar essa visão, começar a compreender isso para quê? Para ela se cuidar, para ela poder cuidar do outro, né? Porque isso é muito importante. Eu vejo ali aquela questão, quando você falou
que Jesus ele cura e ele fala, olha, a sua fé te curou. Ele ativa a autoestima da pessoa, né? E eu vejo muito o papel dos psicólogos nesse sentido também, de trazer esse despertamento de quem é a pessoa, da autonomia dela, da assertividade dela. E a igreja, ela tem um papel nisso, sabe? Quando você se sente pertencente a algo. O ser humano ele tem uma necessidade de pertencimento para se sentir, né, acolhido, ele tem uma questão da identidade. E eu queria, pastora Janete, que você falasse um pouquinho disso, dessa necessidade que nós temos do pertencimento, dessa necessidade do amor e como isso pode nos curar também. O amor é a base de tudo, né? Assim como a palavra do Senhor diz que é para o esposo amar a esposa como Cristo amou a igreja. E o amor do Pai, quando ele diz que é um amor ágape, é um amor assim que a gente não consegue compreender. Mas é muito forte, é muito real. E é isso que nós devemos ter para com o ser humano, é o amor. O amor, ele tem o poder de curar. O amor, ele tem o poder de sarar. O amor, ele tem aquele poder de cuidar. E o amor, você tem que investir tempo. Porque eu posso dizer assim para você, Dani, eu te amo, mas eu te ver daqui 5 meses, 6 meses, 1 ano. Oi, Dani, tudo bem? O amor, eu falo assim, que ele é muito mais demonstrado do que falado. E quando você se sente pertencente, quando você se sente amado, eu falo assim que te dá um sentido na vida. Porque de você ver que alguém olha para você, muitas vezes como você mesmo não se olha. Né? Eu consigo enxergar em você, muitas vezes, aquilo que você não consegue enxergar. Só que eu preciso te mostrar, muitas vezes, o caminho. E, às vezes, a gente tem que fazer isso como? Com amor, com dedicação, muitas vezes com paciência. Porque não é uma coisa do dia para a noite, assim, eu vou conseguir alterar a tua situação, a tua vida de hoje para amanhã. É um processo, às vezes um processo longo. E muitas vezes o que acontece? Às vezes as pessoas ela não têm paciência de trabalhar uma outra pessoa com um processo longo. Né? E nós, por ser muitas vezes pastores, a gente tem essa paciência. Às vezes as pessoas não chegam, nossa, você tem paciência de lidar com fulano? Tem. Quantas vezes for necessário? Porque muitas vezes o mundo, as pessoas e a sociedade, ela ora já, discriminando. Essa já não tem mais jeito. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizerem acerca de outra pessoa? Só que a gente olha, não. A gente olha para essa pessoa, não, essa pessoa tem jeito. Se eu tive um jeito um dia para Jesus, essa pessoa também tem jeito para Jesus. E o que me faz garantir que essa pessoa tem jeito? Porque eu amo essa pessoa e o meu tempo com essa pessoa é muito precioso. Então, o lugar de escuta, o lugar de carinho, o lugar de afeto, ela tem todo um poder que transcende qualquer entendimento. Quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Mas é isso mesmo, né? A gente percebe o quanto que o amor transforma, né? José, assim, na sua experiência, o que você acha? Quais são as estratégias para tratamento? Seja da depressão, seja da ansiedade, de algum transtorno mental. O que você pensa, assim, qual seria a base que a pessoa ela tem que buscar, ela tem que procurar? Bom, em se tratando de doença, é necessário que ela procure um médico, né? No caso da depressão, muitos casos eles são reversíveis, a maioria. São os casos mais leves, como você colocou, né? A medicina ela consegue recuperar a maior parte dos casos. Aquilo que ela não consegue recuperar, ela vai trazer uma grande melhora para aquela vida, para a vida daquelas pessoas. Nos casos mais leves, é fundamental buscar um médico, mas às vezes apenas com a psicoterapia esse problema pode ser solucionado. Aí depois aí vem os casos mais graves, né? Aí já houve às vezes muito prejuízo, a pessoa às vezes pode ter alucinações, delírio. Então nesse caso aí já não é fundamental o médico, aí é obrigatório, né? E também acompanhado da psicoterapia, né? O médico ele vai avaliar, como você disse, cada caso é um caso. A depressão e outros transtornos ela acomete as pessoas de forma diferente, né? E o médico
Esse especialista ele vai avaliar e vai medicar de acordo com cada um, né? Então, é necessário buscar o médico para tratar esse problema. Pastora Wanda, ele está falando da importância do médico, né? Você é pastora, então você pode até falar da importância de Jesus, né, nisso tudo. Mas você como psicóloga, né? Qual é o papel? Como você enxerga o papel da psicologia nesse lugar de cuidado, prevenção, proteção, de tratamento? Você é psicóloga também, então qual é a função ali da psicologia? Como que você vê a importância da psicologia nesse lugar? Fundamental. Fundamental, porque são as três coisas. É uma equipe, né, multidisciplinar. Seria, como disse o colega psicólogo, disse o tratamento com os remédios, que seria o psiquiatra, o médico, seria a terapia e, para mim, a fé. Então, o papel da terapia, da psicologia, fundamental, principalmente porque a psicologia tem técnicas importantíssimas que ajudam a pessoa muito, 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 tá? Ajuda a pessoa a se olhar, né, a adquirir autonomia, principalmente. São coisas assim que a gente não fala daquilo que a gente não viu, são vivências. São atendimentos que a gente começa a fazer para a pessoa, que você vê, eu tenho um caso mesmo, de uma pessoa que chegou para os atendimentos clínicos, assim, e tomava muitos remédios fortíssimos. E com a terapia ele foi, os três, lógico, né? Foi adquirindo autonomia. Hoje, ele recebe o seu próprio dinheiro, ele chega, ele é dependente da terapia, lógico, é uma coisa para o resto da vida, não? Mas ele chega lá e, nossa, eu recebi meu próprio dinheiro, eu comprei minha própria roupa, são coisas assim bonitas de você ver. Então, o papel da psicologia, para mim, é fundamental. Foi por isso, Janete, assim, que você decidiu estudar recentemente, né? Você está estudando o 3º ano de psicologia. O que aconteceu assim na sua trajetória para de repente você entender que a psicologia era algo importante aí para você na sua construção tanto pessoal quanto de trabalho, né? Porque você serve as pessoas, a população. Na realidade, é um sonho de 25 anos atrás. O que me despertou a psicologia quando eu enfrentei a depressão. Embora eu não tenha me tratado como psicólogo na época, mas por sentir os sintomas e sofrer muito com a depressão, e eu seguia uma religião que não te dava uma base, um suporte para te auxiliar. E nisso eu acabei encontrando uma pessoa que foi muito fundamental, que hoje é o meu esposo, que era um filho de pastor, e que naquela época acabou me levando para a igreja, e eu fiquei muito revoltada com Jesus, porque eu pensava assim, puxa, por que uma pessoa boa, esforçada, trabalhadeira, tem que enfrentar essa situação toda? E até era assim, na época, quando se falava em psicólogo, era realmente já... tinha uma ilusão de que era coisa para gente louco, ou pessoas que tinham problemas mentais. Então, não se ouvia tanto falar em psicólogo como hoje. E quando eu me converti ao Senhor, e Jesus foi muito fundamental na minha transformação, mas eu tive um papel de escuta muito grande, que foi, na época, essa pessoa que hoje é meu esposo. Então, ele fez toda uma diferença. E eu entendi que quando você tinha alguém para se abrir, alguém entendia a sua dor e podia te ajudar com a tua dor, fazia um efeito tremendo. Se eu já tinha uma paixão pela psicologia, naquele momento me acrescentou muito mais. E quando eu me converti, casei, já assumi a igreja, então eu entendi que muita coisa, além do papel ali de como pastor, um papel de um psicólogo como pastor também seria muito fundamental para a igreja, para poder entender que muita situação como eu disse, de depressão, que você orava, a pessoa ela não curava, ela não conseguia obter
o seu desafio sanado. Então, eu entendi que uma função de psicologia, um psicólogo dentro da igreja também seria muito importante. Mas por que eu vim estudar só agora? Não foi nem por questão de querer, foi por questão de eu conseguir me organizar, porque logo casei, igreja, filhos pequenos, como você vê, não é fácil, 3. E eu sempre pensei que quando eles crescessem, eles tivessem já sua autonomia, eu voltaria a estudar. Tanto que quando eu cheguei em Birigui, há 15 anos atrás, eu acabei conhecendo a pastora Wanda, e a pastora Wanda enfrentando o desafio da faculdade. Eu falava, professora Wanda, lembra? Meu Deus, é meu maior sonho. Só que hoje, para mim, deixar meus 3 filhos pequenos com o meu esposo é difícil. Então, quando eu vi que os meus filhos já tinham uma certa autonomia, eu falei, não, é agora ou nunca. Ou eu enfrento isso ou nunca. E eu vejo o quanto realmente isso é importante, da gente saber desmistificar o que realmente é espiritual e o que realmente é orgânico, o que realmente é fisiológico. Então, a gente tem que ter essa concepção, né, de saber o que realmente as nossas ovelhas estão enfrentando, os nossos filhos realmente estão enfrentando. Hoje, você mesmo já foi um caso de situação de eu olhar e falar, não, você está precisando de um psicólogo, eu posso te indicar alguém que possa te cuidar nesse momento. Eu te cuido como pastora, mas você vai precisar de uma psicóloga te orientando nesse momento também. Então, eu vejo essa importância de também ter uma psicóloga orientando, que tem uma parte muito fundamental, e eu, como orientadora espiritual, ali levar o que Jesus faria, que é amar aquele próximo e cuidar daquele próximo. Então, hoje, eu oriento até os meus amigos, pastores, se eles tiverem condição de estudar, estude, porque é muito precioso o estudo também dentro da igreja. Como hoje, graças a Deus, muitos abriram a visão de que psicólogo, pastores também podem ser psicólogos. Isso eu acho que é muito fundamental para uma igreja. Com certeza. Quer comentar alguma coisa? E um detalhe interessante diante do que foi falado das 2 pastoras que estão trabalhando em Você Clinicando e lidam com essas questões o tempo todo, quem cuida também precisa de cuidado, né? Então também a igreja ela precisa de se despertar para isso, né? Quem cuida precisa de cuidado e é necessário esse investimento nas pessoas, né? Senão pode haver muito desapontamento, as pessoas vão enfraquecendo, tal, mas tem horas que a gente, aqueles que estão na linha de frente, sente o baque. E quando você perguntou para ela a respeito da experiência dela como pastora e psicóloga, eu me lembrei um pouco do meu trabalho, né, na área social, mas que eu trabalhei um bom tempo com um grupo de idosos, né? E ali a gente fazia as nossas reuniões semanais, falávamos de todos os assuntos, brincávamos e fazíamos muitas coisas conforme as orientações da cartilha, e a gente ouvia o testemunho deles mesmos. Olha, eu sofria de depressão, eu comecei a participar do grupo e eu melhorei. E era só uma vez por semana. Às vezes eu me perguntava assim, mas como assim? A gente sabe que esse é um problema não muito simples de resolver. Ela vem uma vez por semana, está participando, está melhorando, né? O importante é que ela estava ali toda semana participando, alegre. Então a gente sabe que não é tão simples assim. Mas só o fato da pessoa sair de casa, não ficar ali acolhida, triste, a gente pôde sim ver a diferença na vida de muitos, né? Muitos idosos. Era isso que eu tinha para acrescentar. É muito importante mesmo essa questão do acolhimento nesse momento de dor. Eu tive uma experiência com um paciente que tinha feito 2 tentativas de suicídio, né? E aí chegou em um determinado momento que ele estava decidido pelo suicídio, sabe? Ele estava assim muito decidido. E daí eu falei, então você está decidido? Eu, enquanto meu papel aqui, eu tenho que chamar a sua família, vou comunicá-los. E nesse momento eu sentei do lado dele, ele chorando muito, eu peguei assim na mão dele e falei assim, olha, eu sei que essa decisão que você está tomando é uma decisão muito difícil, né? Eu entendo a sua dor, mas eu estou aqui do seu lado.
E ele chorava, 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 chorava. E eu fiquei ali do lado dele, segurando a mão dele, não falei nada. Eu falo que foi a melhor experiência de atendimento desses meus 10 anos, foi aquele dia. Eu já atendi outros pacientes também que tinham questões com suicídio, mas esse dia me marcou muito, sabe? Porque eu pude ver, porque aí depois ele trouxe, né, em outras sessões, ele trouxe assim, o quanto que foi importante aquele momento. Sabe, aquele momento de silêncio, aquele momento só do acolhimento, aquele momento de eu dizer, eu sei que você está tomando essa decisão, está tudo bem, é sua decisão, mas eu estou aqui com você. Né? E está aqui comigo também até hoje, há 5 anos de terapia, né? Porque esses pacientes que são mais graves, eles têm, mesmo que seja uma vez no mês, uma necessidade de estar ali em acompanhamento. Então, eu vejo a importância desse acolhimento, o quanto que isso realmente faz a diferença. Né? E se a igreja estiver preparada, quantas pessoas aqui não podem ser esse canal? Né? Impressionante, Dani, que logo que começou a pandemia, fechou tudo, fechou também as igrejas. E uma das coisas que me marcou também muito, porque assim, eu sou muito dada, né? Eu abraço, eu beijo, né? Eu faço carinho. E passado, acho que uns 30 dias depois da igreja fechada, um certo dia, eu estava na igreja junto com minha esposa fazendo live, e eu recebi uma mensagem. E essa mensagem dizia assim: pastora, hoje eu passei o dia inteiro mal. E sabe que a única coisa que eu queria, eu estava no meu trabalho, era até no domingo. E ela falou assim, eu estava no meu trabalho e o dia inteiro eu pensava, se ao menos eu pudesse receber um abraço da minha pastora, já ia me ajudar demais hoje. E como não tinha o culto e também tinha esse isolamento social, eu falei assim, querida, então vamos quebrar o paradigma. Eu estou aqui na igreja, pode vir que eu estou aqui. Quando ela veio, ela entrou chorando. Não falei uma única palavra, só abracei ela ali naquele momento, ela chorou, ela falou, obrigada, voltou para casa, era como se nada tivesse acontecido, e no outro dia ela mandou um obrigado, por eu ter enfrentado esse desafio, ela só precisava daquele abraço. Então, o fato de você, naquele momento, às vezes não falar nada e só segurar a mão, o afeto, ele tem um poder de transmissão tão grande que ele consegue afetar o coração. O importante é que esses 2 casos citados têm o uso de técnicas, né? Preparos e técnicas. E uma coisa que a gente não deve fazer, principalmente no caso da depressão e do suicídio, é subestimar ou duvidar da pessoa. Algumas vezes ela vai falar, talvez numa conversa informal, outras vezes numa situação de desespero, mas ela sempre vai dar sinal. E a gente tem que ter esse entendimento de não subestimar, né? Duvidar da pessoa, você não faz isso não, você não tem coragem, não sei o quê. Nunca faça isso, né? A pessoa, ela está dando um sinal e ela precisa de ser acolhida. Mas para isso a gente precisa de ter informações, tratar desse tema, ter informações para saber como agir nessa hora. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. E essa questão também, né, de como eu lido com essa pessoa que está em potencial. É um suicida em potencial. Né? A questão da importância da família, da preparação ali da família para esse contexto. A questão também de como a gente pode estar como amigo, como igreja, mandando uma palavra, dizendo, olha, quando você estiver preparado, quando você quiser sair, pode me ligar, eu vou estar aqui à sua disposição. Né? Diferente de você entrar lá e falar, olha, o sol, olha que lindo, vamos, levanta dessa cama que aqui não é o seu lugar, né? Porque assim, geralmente a pessoa faz isso, então a gente pode trazer aqui também nessa live essa orientação, né, para a pessoa estar, né? O estar é muito importante, né? Tanto da família. Eu queria saber se tem alguma pergunta, porque a gente já vai finalizar. Tem uma pergunta? Não tem? Alguém quer fazer mais algum comentário antes da gente finalizar? Queria deixar essa parte do acolhimento, do abraço, do cuidado, do estar junto, da família,
A família tem um papel importantíssimo e a gente trabalha muito isso, a família, não? É uma das coisas mais importantes que tem como prevenção, né? Como prevenção e o cuidado, porque, como eu disse, o nosso colega psicólogo, quando a pessoa fala alguma coisa, não é porque quem fala, existe o ditado, quem fala não faz, não? Quem fala está dando um pedido e um grito de socorro, não subestime. E a gente precisa realmente de cuidar e de proteger essa pessoa, ficar de olho, a questão não, ficar de olho, a família ficar de olho. Eu quero ficar sozinha, eu estou respeitando o seu isolamento, mas que fique de olho e que cuide da pessoa sem questionar, apenas o abraço, o amor, como diz a pastora. O amor é a principal a principal arma que a gente tem nas nossas mãos para acudir essas pessoas e amar, não? E trazer eles de volta à vida e à sua autonomia. E lembrando assim também, um fato muito interessante, se a pessoa quer ajudar outra sabendo dessa situação, diante dessas informações que a gente passou, se você puder, que você ajuda ativamente. A pessoa está lá uma semana sem tomar um banho, e eu vou ajudar você a tomar um banho, acaso que é necessário a pessoa ir lá ajudar outra pessoa a tomar um banho. Eu vou passar um dia, eu vou ajudar você a limpar a casa. Né? A gente não vai fazer isso com todo mundo, mas se você tem parente, pessoas que você conhece, que você tem essa liberdade, você saiba que você pode fazer isso, se ela permitir, mas você chega com um jeito e tenta ajudar de forma ativa, não só falando, faz isso, faz aquilo, não, eu vou passar aí, eu posso pegar os seus filhos na creche, ou eu posso levar, você tá, né? E não subestimando ou julgando a pessoa, mas fazendo pequenas coisas que auxiliam a pessoa, ajuda a pessoa nessa situação. Tá. Muito bem. Nós temos uma pergunta. A pergunta é assim, que muitas vezes a pessoa ela tem uma depressão em decorrência de um trauma, né? Como que nós podemos ajudar essa pessoa, né? Você quer falar, pastora? O trauma, geralmente, ele para a pessoa, não? Paralisa. Paralisa a pessoa. E essas questões a gente recebe muito, né? Para atender. E, geralmente, eu procuro ouvir bastante, né? E várias sessões ouvindo, para a própria pessoa se ouvir, não? E como, na minha abordagem de fenomenologia, é um fechamento do ser por conta de algo que paralisou a pessoa. E aí, então, nós vamos ouvir, até que devolvemos a situação para a pessoa, e a pessoa com já autonomia desenvolve e volta à tona para a vida. Porque, às vezes, tem algo que aconteceu quando a pessoa era criança. Eu tenho observado muito isso. E, às vezes, um não de um pai, uma exigência de um pai por uma nota alta, nunca um elogio porque tirou um 8, mas sempre querendo um 10. Isso eu canso de atender. Fechou a pessoa para muitas questões e situações da vida. Aí, então, quando a gente volta e trata daquele assunto, as pessoas se abrem, né? Tem como, é demorado, é longo, mas a terapia também ajuda muito as pessoas ganharem autonomia para sair desse fechamento. Isso mesmo. E a gente percebe até a questão mesmo das doenças mais graves, a questão do trauma, né? Que às vezes a pessoa potencializa ali nos delírios, nas alucinações, ela começa... Muitas pessoas enlouquecem diante do trauma, né? Então é muito importante na terapia o psicólogo estar atento, identificar esses traumas e depois, quando o paciente está melhor, ressignificar, né? Trazer uma nova vida para aquilo, um novo contexto. Sim. Então é muito importante. A gente vai finalizar dizendo para você, né, que precisa de ajuda, que está nos assistindo, procure ajuda. A nossa igreja, né, Quadrangular, está de portas abertas para você, né? Nós estamos aqui, nós somos em 11 igrejas
em Birigui. E também existe um centro de valorização da vida, que é um número de telefone, é 188. Esse número ele funciona 24 horas por dia. Se você estiver precisando falar, buscar orientação, você não estiver bem, recorra a esse número, né? É importante que você fale, é importante que você saia realmente desse isolamento que você criou. Porque muitas vezes nós ficamos com a morte ali na nossa frente, como a única saída, e nós não nos permitimos também buscar outras alternativas. Importante dizer também que em Birigui nós temos aí um serviço de saúde mental oferecido pelo SUS, então o que oferece é atendimentos gratuitos psicológicos para a população. Tem o SEMAD também, que é para atender crianças e adolescentes, que nós temos percebido muitas tentativas hoje em dia nos adolescentes, então o Birigui tem esses serviços aí oferecendo. Então, não deixe, né, de buscar ajuda, nós estamos aqui, né, nós somos parte aí de uma grande família, tá? E eu agradeço a presença de cada um aqui nesse bate-papo. Eu creio que foi um tempo muito precioso, um tempo de aprendizagem, né, um tempo de conversa. E eu espero que vocês também tenham gostado, tá? E com certeza terão mais lives aqui pelo canal da igreja. E é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Um abraço.